Bom dia, ministra. Bom dia. Eu queria começar fazendo um comentário. Eu fui responsável por cobrir a sua primeira sessão no TSE como ministra substituta e para essa matéria, o seu nome foi um dos primeiros a surgir na minha cabeça justamente pelo teor do seu discurso naquele dia, né? E aí eu queria começar destacando alguns dos dados que você trouxe, né? Você trouxe que mulheres negras hoje são 5% da magistratura no país, menos de 1% no Senado, cerca de 6% na Câmara, 3% nos cargos de liderança, no mundo corporativo. No entanto, são 65% das empregadas domésticas. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é qual foi a sua trajetória para chegar aqui e estar dentro desses 5%? Assim, o que você destacaria que te motivou a ir para o direito? O que possibilitou você chegar onde você está? E quais foram os obstáculos que você consideraria assim, mais significativos dessa jornada? Sim, antes eu queria acrescentar nesses números que 68% das encarceradas são de negras jovens. A massa de encarceradas no Brasil, de mulheres encarceradas, e é uma população que cresce, é de mulheres negras jovens. Nós também temos nesse número da riqueza nacional, 14,8%, se eu não estou muito enganada, é de mulheres negras. 1% tem a riqueza nacional. Para que a gente tenha ideia dessa dimensão, a renda média desses 14,8% é de R$ 1.695 mensais. E a média desses 1% é de R$ 146 mil mensais. Uma mulher negra recebe 48% do salário de um homem branco, desempenhando a mesma atividade. E todas as vezes que eu vejo os números, Andrea, e eu me interesso muito por pesquisá-los, examiná-los, eu lembro da Maria da Conceição Tavares dizendo: quando você falar da realidade brasileira, tenha os números em mãos. Isso para possibilitar lançar luz sobre a realidade. E ela dizia, né, também para permitir o diálogo com as pessoas que muitas vezes ou negam esses números ou entendem que tratar desse assunto é uma reclamação de quem quer privilégio. Então, colocar os números na mesa, e por isso a necessidade, naquele primeiro dia em que eu chegava àquela bancada, me pareceu importante. Também por um outro aspecto, é que nós ouvimos que basta ser esforçado, levantar cedo, trabalhar muito e que você vai vencer. E que você vai chegar nos lugares que você quiser. Essa também não é uma realidade. A maior jornada uma das maiores jornadas de trabalho do mundo é a brasileira. A maior parte das pessoas negras, particularmente mulheres negras, tem as maiores jornadas de trabalho, fora de casa, dentro de casa. Então, quando nós ouvimos, e eu ouço esse tipo de comentário, eu fico muito preocupada, ao mesmo tempo revoltada com essa incompreensão dessa realidade excludente. Então, falar de números me pareceu muito oportuno por essa razão e também porque nós precisamos trabalhar com muita energia o poder público, o mundo corporativo, as empresas, o mercado, para que esses números encontrem outra realidade. Então, por essa razão que eu falava dos números. Para destacar que nós temos problemas seculares, mas para dizer que, a despeito desses muros, as mulheres negras lutam com firmeza, lutam com muita coragem e, igual as outras pessoas, precisam de boas oportunidades. Então, a ideia era essa. E quais são os desafios para as pessoas negras em geral, especialmente a mulher? E aqui falando da minha trajetória. O principal desafio é exatamente ter acesso a oportunidades, a boas condições de trabalho, a renda. Então, o grande desafio das pessoas negras, das mulheres negras, é superar a pobreza. É preciso, portanto, ter projetos e programas eficazes de enfrentamento à pobreza. As políticas públicas distributivas têm que colocar o maior contingente da população brasileira em primeiro lugar.
Mulheres negras são 28% da população. Então, a primeira grande questão que eu coloco é essa: é preciso superar a pobreza para que nós possamos começar a fazer um diálogo com alguma possibilidade de, em algum momento, que eu não sei te dizer quando, eu anseio que seja logo, nós possamos falar de igualdade racial. Então, eu começo por aí. Qual foi o meu grande desafio? Foi superar as dificuldades econômicas, superar a pobreza. Eu venho do estado de Minas Gerais, do extremo norte do meu estado, uma região reconhecidamente pobre. Eu vim de uma família, venho, muito numerosa, 20 filhos. Eu sou a 17ª. E numa região que, para uma menina como eu, talvez o máximo ali que me fosse reservado era, sei lá, trabalhar numa loja, casar, ter filhos, talvez ser empregada em algum lugar que me oportunizasse um salário, talvez isso. Na minha região, no meu tempo de estudante, né, de criança, pré-adolescente, eu não via meninas como eu em postos naquela cidade tão pequena, que, igual muitas outras do país, tem um grupo com alguns privilégios. Eu não via meninas como eu naqueles grupos, ao contrário. Meninas como eu estavam lavando prato em casa, fazendo comida, passando roupa, cuidando dos irmãos mais novos. Quando sobrava algum tempo, brincava com aquelas brincadeiras que a gente inventava. Então, por isso que eu destaco que esse é o primeiro grande aspecto a ser colocado na mesa. Novembro tem que ser o mês negro, e é o mês negro por várias razões. Mas esse tema não pode se limitar a um mês, não pode ser um dia. Mulher negra não existe só no dia 20 de novembro para poder tratar dessa temática, né? A população negra não existe só em novembro. Nós estamos falando do maior contingente, as pessoas negras, 56% da população brasileira. Então, tratar desse desafio é lidar, por exemplo, com a minha realidade. Então, eu te contava da minha história lá. Minha cidade não oferecia condições para um desenvolvimento médio. O máximo era ali ficar com o ensino fundamental, talvez ir até o ginasial, como se falava na minha época, e isso bastava. Talvez fazer um magistério, lutar para encontrar uma escola na zona rural para dar aula. Talvez esse fosse o máximo da possibilidade de uma ascensão social para uma menina como eu naquele lugar. E a minha mãe, talvez observando essa realidade, ela foi muito corajosa de dizer: olha, vocês precisam sair daqui. E então eu fui para na verdade eu fui para a região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade operária chamada Betim, onde minha família vive até hoje. E ali eu pude estudar e trabalhar. Eu comecei a trabalhar na pré-adolescência, eu tinha 13 anos. Minha carteira foi registrada alguns dias antes que eu fizesse 14 anos. Então, essa era a possibilidade, trabalhar. E trabalhar e estudar. Eu sempre fui uma menina que gostei de ler, de estudar, de escrever, desde muito pequena, muito ativa. Então, eu sempre gostei das letras, eu gostei da escrita, eu gostava da leitura. Eu era uma leitora voraz. E isso me possibilitou enxergar um mundo assim possível. E aí vem o outro aspecto que eu destaco sempre. Nós precisamos trabalhar a distribuição da riqueza e o acesso à educação para as pessoas negras, em qualidade, em quantidade. Por isso que cotas nas universidades revelam um programa de inclusão tão importante. Mas também nós precisamos trabalhar com a educação deselitizadora. As mulheres e a população negra em geral, é muito comum dizer assim: ó, você tem que fazer um curso profissionalizante, você tem que aprender a fazer atividades próximas às atividades manuais. E eu tenho dito que nós precisamos investir na educação deselitizadora. Falando de números, né? As mulheres negras na inovação tecnológica, elas ocupam 3% dos cursos das engenharias nesse campo. O mercado reclama 24 mil profissionais nesse campo por ano.
E as mulheres negras estariam aí ocupando mais ou menos funções secundárias, terciárias, quer dizer, as atividades menos relevantes, num percentual que me pareceu aproximar de 11%. Então, nós vamos falar também em educação deselitizadora, porque a educação me oportunizou vislumbrar esse lugar, que eu, num primeiro momento, não imaginava estar aqui. Meu sonho era a carreira acadêmica internacional, que eu pude trilhar, felizmente também. Mas então eu começaria aí. O primeiro desafio é superar a pobreza. Segundo grande desafio é ter acesso à educação. É ter acesso a oportunidades de vislumbrar um futuro. E depois superar as muitas barreiras colocadas para as mulheres negras. Ainda que com educação, com formação, a nós são reservados lugares secundários. Mesmo com formação, mesmo com uma preparação para atuar nesse mercado. Mas então eu te dizia, eu fui para a escola na cidade de Betim, na região metropolitana, eu trabalhava, ali eu tive contato com muitas pessoas e principalmente na minha escola, quando eu fui para a escola secundária, o ensino de segundo grau, lá eu conheci professoras maravilhosas que passaram a me estimular muito e a me fazer interessar pelo mundo da política. Eu, então, comecei a me organizar no movimento estudantil com os meus colegas. Num primeiro momento era a defesa do Grêmio Livre, era antes da Constituição de 88, a Assembleia Nacional Constituinte se formaria. Então nós tínhamos duas bandeiras de lutas, Grêmio Livre e voto aos 16 anos. Também nesse período, nós organizamos vários comitês pró-constituinte. E durante 1 ano e pouco nós nos reuníamos para discutir o que a gente queria para a Constituição brasileira. Então ali estava plantada a semente do rumo que eu tomaria na minha vida. Então eu comecei a ter contato com essa extrema necessidade de ter um documento que garantisse direitos para o povo, garantias fundamentais para evitar que o Brasil voltasse à ditadura, que se colocasse nesse documento para nunca se esquecer e aplicar todo dia que as pessoas, homens e mulheres, são iguais em direitos e obrigações, que não pode ter discriminação, que tem que ter um sistema de saúde que acolha todas as pessoas, que a gente pudesse ter o acesso à educação, que se buscasse uma previdência que acolhesse as pessoas quando concluísse o seu ciclo de trabalho, etc. Direitos trabalhistas para que trabalhar decentemente não seja uma quimera, como nós estamos vendo hoje, né, num retrocesso brutal com a revolução tecnológica, por exemplo. Então, naquele ambiente, eu era uma menina em formação. Eu chego na educação pública com professoras acolhedoras, com a visão de mundo importante, e essas pessoas me impulsionaram. Daí para frente, eu continuei nessa luta pela sobrevivência, eu precisava trabalhar, porque eu tinha que ajudar em casa, eu precisava ajudar a minha família, e nunca deixei de estudar, com muitas dificuldades. Eu fui uma criança com uma infância que eu não tenho recordações. Eu não tenho fotos da minha infância, pouquíssimas. Outro dia alguém me pediu para uma entrevista fotos da minha infância. Eu não tenho. Eu não tenho uma foto da minha infância. Eu tenho uma foto da minha pré-adolescência, já me encaminhando para o mundo do trabalho. Eu, naturalmente, quando eu vou trabalhar com 14 anos, eu trabalhava durante o dia inteiro, estudava à noite. Eu também não tive adolescência. Minha vida foi de labuta. Foi de labuta e de labuta frequente. E isso eu tenho registrado sempre. Nós precisamos garantir infância e adolescência de qualidade para as crianças negras. Isso me fez, por outro lado, essa vida de luta, me fez, por outro lado, ter em mente que eu precisava seguir em frente. Nunca foi fácil, isso eu quero te contar. Mas eu também tive muito apoio nas pessoas no meu entorno. Tive apoio da minha família, que por vezes compreendia, outras vezes nem tanto. Eu tive apoio das minhas professoras, dos meus professores.
Até quando eu observava as pessoas me falando que eu não seria capaz, aquelas falas me impulsionavam. Porque eu sempre achei que eu era capaz, como eu continuo achando que eu sou capaz. Então eu fui para a escola de Direito, eu fui para a faculdade de Direito, cheguei na minha universidade, no centro-oeste de Minas Gerais, distante da minha casa, quase uma centena de quilômetros, e eu ia todas as noites para a faculdade. E aí voltava? Ia e voltava. E nessa faculdade privada, eu encontrei uma outra figura maravilhosa da minha vida, que ainda é reitor dessa universidade. Esse professor me ofereceu uma oportunidade lá. Ele sabia da minha condição econômica, eu precisava de um apoio, eu precisava de uma bolsa, e ele me disse, olha, eu quero que você saiba que você vai estudar aqui. E esse homem passou a me ajudar. E eu comecei a estudar, a fazer direito, e muito rapidamente eu mostrei o que eu já tinha dentro de mim, que eu era muito boa, eu era muito capaz, eu precisava de oportunidade. Eu saio dessa faculdade graduada e logo depois eu fui para o mestrado na UFMG, mestrado em Direito Administrativo. Nesse intervalo da minha graduação em Direito, eu fui aprovada num concurso público, eu atuei no serviço público por um tempo, e continuei essa minha trajetória. Meu desejo era ser professora. E como eu tinha feito no segundo grau magistério, que antigamente era chamado de normal, na minha época já era magistério. Eu tinha feito magistério e eu achava, como eu continuo achando, que uma política pública salvadora do mundo é a educação, de boa qualidade, ampla. E então depois que eu saio da faculdade de Direito graduada, eu fui para o mestrado na UFMG. Eu já era advogada com alguma atuação no direito público. Eu fiquei no serviço público até 1998, serviço público municipal. Em 98, eu fui definitivamente para o magistério superior e para a advocacia. Eu atuava no direito coletivo do trabalho, voltado a servidores públicos e no direito público em geral. Eu saí da graduação, fui fazer o mestrado e esse meu professor me convidou para ser professora na universidade onde eu me formara em Direito. E lá eu estou até hoje, lá e em outras tantas instituições. Depois eu fiz o doutorado na PUC Minas, que é uma universidade onde também eu atuo. Eu fui professora da graduação na PUC Minas bastante tempo. Hoje eu estou só na pós-graduação na PUC Minas. E depois eu fui fazer especializações pelo mundo. Fui fazer um pós-doutorado em Sevilha, na Espanha, onde eu também fiz uma especialização. E, por fim, eu fui à Sorbonne, agora no primeiro semestre de 2023, como professora convidada. Que bacana. E é isso. Os grandes desafios que eu vejo, Andrea, envolve superar a pobreza, até falar de política distributiva, é oferecer, ampliar boas oportunidades de estudo, de trabalho decente e, principalmente, essa compreensão de que uma sociedade como a nossa, construída sob o trabalho do povo negro, não pode manter esse povo relegado a esse plano inferior, excludente, nas cozinhas, nas cadeias, que nós estamos vendo a partir dos números que nós examinamos. E todas as vezes que eu coloco esses números, eu digo que, embora um percurso de exclusão proposital da população negra, principalmente das mulheres, nós somos potência. Meninas como eu, tem muitas, com vontade, com capacidade, com condições. Então, nós não precisamos de discriminação, nem de ironias, nem de tratamentos secundários, nós precisamos de oportunidades, e nós temos direito de ter oportunidades. Nesse tempo que eu estudava direito, ministrava e era professora, como sou professora até hoje, eu também acabei me encaminhando para esse campo do direito público, do direito eleitoral, do direito partidário. E eu me preparei muito. Advoguei nessa área até vir para o TSE.
e estudei, pesquisei, tenho um trabalho relativamente importante nesse campo, e eu me preparei para ser uma profissional boa no meu campo. Então, chegar até aqui foi uma construção. E estar nesse lugar, como eu dizia naquele dia, aqui como ministra substituta, eu tenho uma função temporária, embora uma função temporária e seja um cargo unipessoal, ele não é meu, ele é de uma coletividade. Por isso que eu vejo, eu encaro o meu trabalho aqui com muita seriedade, com preocupação, sabendo que há muitas dificuldades para que numa função dessa, que é importante, mas que tem uma limitação natural, que eu possa desenvolver o melhor e entregar tudo que eu me preparei para estar aqui. Então, eu queria te dizer isso. Tem muita gente boa, disponível e preparada. As oportunidades precisam se abrir, as janelas precisam se abrir. O que nós vivemos hoje? Hoje nós temos um tempo um pouco melhor do que o passado. Agora, o Brasil, e quando nós vamos à história brasileira, nós vemos que o Brasil é um país de ciclos, inclusive de retrocessos. Se nós observarmos o movimento constitucional, por exemplo, apenas, mas observarmos o movimento social, o Brasil é um país de ciclos. Vez por outra, o Brasil dá uma marcha para trás, dá uma marcha ré. E o desafio maior é como é que nós mantemos estabilidade para que ações afirmativas e políticas de inclusão sejam duradouras, não sejam políticas de governo, mas políticas de Estado. Então, hoje nós estamos num tempo melhor? Sim. Temos uma notícia importante que, pela primeira vez em séculos de república, na Câmara dos Deputados, nós temos uma bancada negra, com 122 parlamentares, homens e mulheres. Então, é uma novidade, é importante. Isso é produto de uma luta de muito tempo. Nós temos nesse tribunal, o TSE, um tribunal superior importante, com 91 anos de existência, pela primeira vez, uma mulher como eu, uma mulher negra. Nós temos, por força de uma ação afirmativa, uma política importante de cotas, mais mulheres negras nas universidades. Então, os tempos presentes apresentam sinais melhores do que no meu tempo de criança e adolescente? Sim. Mas, para a manutenção e o avançar dessas pautas, nós precisamos de estabilidade. Estabilidade democrática, condições econômicas e ter em mente que a promessa é de paridade e é de equidade racial. Nós falamos de igualdade racial. Então, cotas são políticas fundamentais, ponto de partida, como eu sempre digo. Cotas tem que ser rampa de decolagem, não pode ser ponto de chegada. Não pode ser um nicho, não pode ser um gueto. Falando de cotas nas universidades, a fotografia do estudantado na universidade pública, hoje ela é bem diferente do meu tempo. Nós vemos a população negra em profusão nesses ambientes. E a qualidade, com o ingresso das pessoas negras na universidade pública, a qualidade aumentou, diferente do que aqueles e aquelas racistas diziam que se entrassem pessoas pobres e negras, a qualidade do ensino superior e do produto da universidade pública cairia. Por outro lado, Andrea, essa fotografia da universidade, ela precisa se refletir no mundo do trabalho. Então, nós precisamos ampliar a ocupação dos postos de trabalho decente com as pessoas negras, com as mulheres negras. Eu acabara de falar sobre os números. Onde estão as pessoas negras graduadas nas universidades públicas? Onde estão as mulheres negras, por exemplo, no mundo do direito? Nos grandes escritórios de advocacia e nos pequenos também. Onde estão as mulheres negras? Onde estão as pessoas negras? Porque não basta achar que promover o povo negro bem preparado e capacitado nas universidades públicas, dos cursos jurídicos, por exemplo,
É colocar atender no telefone do escritório da advocacia. É colocar servir no cafezinho de estagiário ou de segunda linha. Nós precisamos falar, no ponto específico aqui, de pessoas negras no mundo jurídico partilhando honorários, ocupando espaços, por exemplo, na magistratura nacional. Eu falava dos números, 5% de mulheres negras na magistratura nacional. Há um problema que se coloca muito evidente com esse percentual. E ele precisa avançar. Nós tivemos outro dia uma excelente possibilidade, não sem debate, não sem resistência, que é a paridade na promoção de mulheres para os tribunais. Mesmo assim, promoção por merecimento. Nós precisamos falar na cota racial nessas promoções. Então, note bem que nós precisamos falar de igualdade racial em todos esses espaços. Então, nós estamos melhorando, sim, talvez num ritmo lento, porque volto-me para o mundo do trabalho. Nós ouvimos muito falar de empreendedor, né? E a primeira ideia que nós ouvimos e temos quando falamos de empreendedor é de ver um negro jovem sobre uma moto 18 horas por dia entregando a comida que ele não pode comer. Isso não é empreendedorismo. Isso é precarização brutal do trabalho. Então, quando nós falarmos de empreendedorismo negro, nós precisamos falar da distribuição do dinheiro, inclusive do Sistema Nacional de Fomento, no qual há 34 instituições, dentre elas a principal é o BNDES. Nós vamos falar de distribuição desse dinheiro para o verdadeiro empreendedorismo negro. O Estatuto da Igualdade Racial tem um dispositivo que determina constar no orçamento público recursos para a promoção de microempresas geridas por pessoas negras. Nós precisamos ver esses números aplicados à realidade. Então, falando de melhorias, nós temos, por exemplo, um órgão importante no Executivo Federal, que é o que é o Ministério da Igualdade Racial. Nós estamos vendo no Ministério dos Direitos Humanos ações muito efetivas, movidas por um contingente negro de homens e mulheres, presidido pelo ministro Silvio de Almeida, muito importante. Então, nós estamos avançando lentamente. E eu digo que isso não é ao acaso, isso não é uma dádiva, isso é luta, isso é resistência, isso é confiança de que nós vamos, em algum momento, superar essa escravização que encontra nomes diferentes no tempo presente, mas que ela ainda mantém, principalmente as mulheres negras, no cuidado, nas cozinhas, na obscuridade, sabe? Novembro é um mês muito importante e eu agradeço a você por ter lembrado de mim para nós falarmos sobre isso. Há no Congresso Nacional um projeto que pretende estabelecer 20 de novembro como feriado nacional. E eu acho esse projeto muito importante. Ele precisa ser, já foi aprovado no Senado, está na Câmara. Por quê? Porque 20 de novembro e o mês de novembro tem que ser de celebração e de luta. E com o compromisso de fazer um diálogo frequente com a sociedade brasileira para que nós coloquemos na mesa um compromisso com a luta antirracista. Porque esse é um outro desafio, né? Não basta só nós, eu te dizia, não basta 20 de novembro, não basta novembro. Mas é um tempo importante para falarmos o seguinte, olha, não basta só não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Nós precisamos combater o racismo, primeiro dentro de nós, desconstruir isso que nós absorvemos por séculos, combater o racismo dentro de nós e depois conversar com as pessoas. Lutar para que o racismo não seja essa prática tão odienta que a gente vê todos os dias, né? E que coloca principalmente a juventude negra nesses números, porque os números majoritários, quando envolve o povo negro, está ligado ao extermínio, está ligado ao encarceramento, está ligado à pobreza.
Ministro, eu tenho uma última pergunta. O presidente Lula indicou, né, durante esses últimos meses que raça e gênero não seriam quesitos que ele consideraria para essa vaga que abriu, né, no Supremo com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Como é que você enxerga tudo isso, principalmente pensando que, ainda que uma mulher branca, mas uma mulher se aposenta e a lista de cotados do presidente é toda de homens, numa corte que eu acho que não carece, né, de tantos homens e de tantos homens brancos, né? Então, como que a senhora visualiza isso? Qual é a expectativa? Qual é a esperança? Bem, inicialmente é dizer que eu tenho ouvido esses comentários, o assunto tem movimentado muito a cena pública nacional, e eu tenho dito que o presidente Lula, com vários gestos e ações do governo dele, ele tem se mostrado um cidadão preocupado com a diversidade. Tem muito de especulação e nós sabemos que o processo de nomeação de integrantes para as Cortes Supremas não é no Brasil, é no mundo. Esse processo, ele é cheio de percalços. As Cortes Supremas pelo mundo enfrentam debates, diálogos como esse que nós estamos fazendo no Brasil. Então, eu tomo o diálogo sobre o tema como uma grande oportunidade para dizer que há mulheres negras preparadas para ocupar um posto, uma cadeira na Suprema Corte Brasileira. Então, o presidente Lula conta com muitas mulheres bem preparadas, dispostas a desempenhar bem essa função na Corte Suprema Brasileira. Mas eu aproveito a indagação para dizer que há outros espaços que nós precisamos discutir partilha de poder. Há outros espaços decisórios. Então, a Suprema Corte chama atenção, naturalmente, pela função relevantíssima que ela tem. A Suprema Corte Brasileira precisa de mulheres negras e de mais mulheres, isso é indubitável. Mas eu também gostaria de falar disso em outros espaços decisórios. Há outros campos do poder público que nós precisamos falar de igualdade racial. Nós precisamos falar de igualdade racial no parlamento brasileiro. Nós estamos próximas das eleições municipais. São 6% de vereadoras negras no Brasil, 4% de prefeitas. Nós precisamos ampliar esses números. O Brasil tem 5.570 municípios. O meu estado tem 852 municípios. Se eu não estou muito enganada, e você não criou um ontem, mais um. Então, assim, nós precisamos falar de partilha dos espaços decisórios. Na iniciativa privada, no mundo corporativo, nós precisamos falar de ampliação desses espaços. Porque não se trata do fato de ser iniciativa privada que não há obrigações para o mundo corporativo, para o mercado. A Constituição brasileira, no artigo 7º, quando ela dispõe sobre direitos trabalhistas, há uma vedação expressa por discriminar as pessoas por origem e por raça. Mas por que nós só temos 3% de mulheres negras nas lideranças no mundo corporativo? Evidente uma discriminação, evidente uma exclusão. Então, é para te dizer que esse diálogo envolvendo o Supremo Tribunal Federal deve abrir as portas, escancarar as janelas para falarmos de igualdade racial em todos os espaços decisórios. Eu tenho expectativas, até considerando quem está na gestão do Executivo Federal. Eu destacaria uma ministra vigorosa, um ministro com muita potência. Eu falo de Aniele e eu falo do ministro Silvio. Eu tenho confiança que esses dois grandes, um ministro e uma ministra, possam orientar bem e repisar para o presidente Lula, que passa da hora de nós acelerarmos a marcha em direção à igualdade racial. Para o presidente Lula, para o parlamento em todas as esferas, para a sociedade em geral, para a iniciativa privada. Então, esse debate importa também por esse aspecto.